Boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje, quinta-feira, dia 22 de outubro, certo? A gente vai abrir na página 132 do livro de Geografia, livro da APS. É esse livro aqui, ó, laranja, certo? Da APS. Vocês vão abrir na página 132, certo? Na página 132, a gente vai ter o título da atividade, do conteúdo que a gente vai iniciar hoje sobre ambiente e qualidade de vida. Porque a gente sabe que para a gente ter uma ótima qualidade de vida, a gente precisa de estar em um ambiente saudável, um ambiente que seja propício para a nossa saúde. E aí vamos agora ver o que é que a atividade está falando. Lá ele inicia, para iniciar, algumas atitudes no dia a dia ajudam a preservar o ambiente. E aqui a gente tem um poema. Quem ama, cuida e preserva. Poluir, destruir, desmatar, desperdiçar, o que a natureza tem, acaba fazendo mal a gente, pois gente é natureza também. Cada jardim é um pequenino pedacinho do mundo. Cada pedaço do mundo é como um jardim. Se cada um fizer um pouquinho no seu canto, o grande jardim que é a Terra poderá viver mais e melhor. Então aqui o poema está falando que a gente deve preservar o meio ambiente, a gente deve cuidar como se fosse um pedacinho da gente, porque a natureza também é a gente. Nós fazemos parte da natureza, então a gente precisa preservar, cuidar do meio ambiente para que a gente tenha uma vida prolongada, uma vida saudável em um local ótimo e harmônico, tá? E aí a autora do texto é Anjos, Margarida dos Anjos, tá? E Marina Ferreira. O Aurélio com a Turma da Mônica, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2003, certo? Página 93. Então esse poema foi tirado do Aurélio com a Turma da Mônica. Combinado? Aí aqui, ó, primeira questão. Por que não devemos destruir o ambiente? Por que a gente não deve destruir o meio ambiente? Me digam aí, o que vocês acham? Então, a resposta pessoal. Por que a gente não deve destruir o meio ambiente? De acordo com o que a gente ouviu aqui desse poema aqui, o que é que ele diz aqui sobre a natureza? Que a natureza é importante, que a gente não pode desperdiçar, desmatar, poluir, destruir, porque isso faz o quê? Mal a gente, porque a gente faz parte da natureza, certo? E a gente precisa da natureza também, certo? A gente precisa estar nesse ambiente de forma harmônica, certo? Então, o que ele fala aqui? Que a gente tem que preservar, cuidar do meio ambiente, porque a gente também faz parte do meio ambiente. E o meio ambiente é um local, certo? Que deve ser cuidado, sempre preservado. Segunda questão, por que é muito importante que cada um de nós cuide do planeta Terra? E aí, por que vocês acham? Por que é muito importante que cada um de nós, que cada pessoa, que cada criança, que cada adulto, que cada idoso que vive no meio ambiente deve cuidar do planeta Terra? E aí, o que vocês acham? E aí também uma resposta pessoal. Na página 133, a gente fala sobre problemas ambientais. A gente vê muitos problemas ambientais que ocorrem aí constantemente. Um deles, certo? A gente observa a poluição sonora. E o que é uma poluição sonora, professora? É aquela poluição em que a gente ouve bastante barulho. Exemplo, quando a gente está no trânsito e aí os carros ficam buzinando constantemente. Isso é uma poluição sonora, muito barulho. Para que esse barulho todo? Certo? Ou então, quando está destruindo aquelas calçadas ou derrubando aqueles prédios e faz aquele maior barulho. Isso é uma poluição sonora, tem aquele barulho constante que agride, que prejudica o nosso ouvido, certo? Poluição sonora. A gente também tem problemas ambientais, a poluição da água, quando muitas pessoas jogam lixo nas águas e aí vai entupir os bueiros, vai prejudicar certos rios, vão ser poluídos e aí tudo isso vai causar o quê? Enchentes e aí as casas vão ser alagadas, as ruas vão ficar sem com que os carros e as pessoas possam passar tranquilamente, ou também que a gente não vai poder beber essa água, não vai poder tomar banho nessa água porque ela está poluída e pode causar doenças, certo? E aí, isso é uma poluição da água, por exemplo, pode causar tudo isso.
Outro problema ambiental é poluição do ar. Quando os carros, alguns carros, principalmente os mais antigos, liberam aquela fumaça pelo carro, por exemplo. E aí ele está fazendo o quê? Jogando aquela fumaça que é prejudicial ao meio ambiente. Outro exemplo comum e que a gente utiliza constantemente, aqueles desodorantes aerosol. Ele prejudica, por exemplo, o meio ambiente. Então, isso ele está fazendo o quê? Causando a poluição do meio ambiente e também agredindo tanto o meio ambiente quanto a gente mesmo, certo? Então, aqui a gente relatou alguns problemas, certo? Ambientais. E aí, aqui ele tem, ó, primeiro, associe cada imagem ao problema de poluição correspondente. A, B e C. Letra A, poluição sonora. B, poluição da água. C, poluição do ar. E aqui a gente tem 3 imagens. Vocês vão colocar a letra A na imagem que referisse à poluição sonora. É essa ou essa? E aí você vai colocar a letrinha A na poluição sonora. B, poluição da água. Qual é que tá mostrando aqui a poluição da água? É a primeira imagem, a segunda e a terceira. E coloca a letrinha correspondente. C, poluição do ar. Qual aqui está representando poluição do ar? É a primeira, a segunda ou a terceira? E aí coloca a letrinha correspondente, certo? Fácil, né? Agora, segundo, dos tipos de poluição ambiental mostrado nas imagens, que foram essas aqui, quais você já viu ou ouviu, certo? Que você já viu, ouviu ou sentiu. Você já ouviu falar dessas 3 poluições aqui? A poluição sonora, a poluição da água e a poluição do ar? Você já ouviu falar? Se sim, você vai dizer que já e que já ouviu as 3. Se você só ouviu falar, por exemplo, da poluição da água e do ar, e aí você vai dizer, eu ouvi sim, professora, eu ouvi 2 tipos de poluição, água e ar, certo? Aí vai ser uma resposta pessoal. Terceiro, escreva uma frase com as palavras abaixo. Você vai escrever uma frase que tenha poluição, cidade e Rio Verde, certo? Pode ser uma frase envolvendo as 3 palavras, ou você pode fazer uma frase e cada uma das frases tendo uma palavra dessa. Por exemplo, a poluição prejudica o ser humano, por exemplo, a vida do ser humano, é uma frase. Ou a cidade ela está bastante movimentada, aí é outra frase. Rio Verde é um local bastante propício para se morar, sei lá. E aí você vai construindo, certo? Você vai desenvolvendo a frase. Aqui eu desenvolvi 3 frases, mas você pode formar uma frase envolvendo essas 3 palavras em uma só. Fica tranquilo, tá? Também é uma resposta pessoal. Aqui foi mais um exemplo que eu quis trazer para que vocês pudessem resolver a atividade tranquilamente. Finalizou a página 132, 133, a gente vai lá para a página 134 e 135, que vai falar um pouquinho sobre a poluição da água, a poluição sonora, a poluição do ar e a poluição do solo. Isso mesmo, o solo que a gente utiliza para plantar, para andar, ele também é contaminado pelas pessoas, certo? E aí também causa algumas consequências. Então, todos esses tipos de poluição, quando a gente polui ele causa consequências. E o que é consequências? Coisas que vai trazer negatividade, coisas que vão ser ruins para a nossa vida, certo? Por exemplo, poluição da água. Quando se vai poluir a água, por exemplo, quando joga esgotos de moradias, quando joga esgotos de fábricas nos rios, nos lagos, mares, a gente observa que aquele esgoto contém substâncias que são substâncias que ela prejudica, certo, o meio ambiente, prejudica a vida do ser vivo. Exemplo aqui, ó, a gente está observando aqui, ó, o rio cheio de peixes mortos. Por quê? A poluição da água causou a morte desses peixes. E isso é uma consequência. Morte dos peixes, as plantas, algas, elas são contaminadas. E aí, se um ser humano comer um peixe desse, certo? Ou tomar banho no rio desse aqui, pode ocorrer doenças para o ser humano. Doenças de pele, certo? Dentre outras. Poluição sonora. A gente está observando aqui, ó, o homem, ele ajeitando aqui a calçada, tá utilizando essa britadeira, utilizando essa ferramenta aí que faz um maior barulho. Então, poluição sonora causa ruídos, causa barulhos que são excessivos, que causa
alguma coisa no nosso ouvido, que não suporta o nosso ouvido. E esses ruídos podem ser através de veículos, máquinas, indústrias. E a consequência a negatividade disso, são os danos ao nosso ouvido, à nossa audição, ocorrência de outros danos à saúde, como estresse, insônia, tudo isso pode causar no ser humano consequências, coisas negativas. Então, vê só que a gente não pode estar, certo, prejudicando o meio ambiente, porque, consequentemente, a gente vai estar prejudicando a gente mesmo. Poluição do ar. Então, quando é jogado fumaça, certo, de fábricas, de indústrias, até mesmo dos carros, caminhões que vão soltando, ó, feito a imagem aqui, vai causar o quê? Irritação nas vias respiratórias, certo? Então, doenças respiratórias vão ser mais constantes, doença nos pulmões e da pele, danos aos seres vivos, como plantas e animais. Então, isso aqui, ó, esse tipo de poluição pode trazer essas consequências, pode trazer esses danos a nós, seres humanos. Poluição do solo. O campo é causado pelo quê? Agrotóxicos, certo? Substâncias que as pessoas utilizam nas plantações, para que as plantações, as lavouras, elas sejam bem tratadas, que elas produzam alimentos mais bonitos, maiores, em menos tempo. Então, tudo isso aí, esse uso de agrotóxico vai causar, certo, consequência à saúde da gente, à saúde dos seres humanos, como a contaminação do solo, das águas dos rios, dos vegetais que consumimos, animais e plantas. Certo? Apesar da que a gente vê nos mercados aqueles alimentos bonitos, bem grandes, aquelas maçãs, aquelas tomates enormes, bem bonitas, ali é a utilização de agrotóxicos, e aqueles agrotóxicos fazem mal à nossa saúde. Com o tempo pode causar diversos tipos de doenças, então a gente deve evitar, preferir alimentos que são produzidos sem esses usos de agrotóxicos, tá? Então, aqui a gente ainda vê, ó, poluição visual, que quando a gente tá andando na rua, vê aquele monte de cartaz colado, isso causa o quê? Desconforto à nossa visão. A gente tá andando num ambiente cheio de papel, cheio de propaganda, cheio de coisas desnecessárias, além de degradar, causar, certo, degradação do ambiente, tornando o ambiente feio, cansativo. A gente vai querer estar passando no local olhando só para papel, só para propaganda, só para números, certo? Isso é uma poluição visual. E a poluição térmica é a poluição que a gente sente aquele calor, aquele frio excessivo, certo? Causado pelo aumento da temperatura das águas e do ar, gerando principalmente em usinas hidrelétricas e alguns tipos de indústrias. As consequências é morte de peixes, outros animais e plantas, desenvolvimento de fungos, bactérias no ambiente de aquecimento, certo? Então aqui a gente viu alguns tipos de poluições que a gente observa no meio ambiente constantemente, certo? E aqui a gente finaliza na página 136 com 3 questões. A primeira, quais desses problemas existem no lugar onde você mora? Esses tipos de poluições aqui que a gente abordou, que a gente falou e que eu mostrei, que está no livro de vocês, quais desses aqui tem? Tem poluição visual? Tem muito, gente. A gente anda por aí e vê muita poluição visual. A gente vê poluição sonora? Muito. A gente vê muito barulho dos carros, dos caminhões, das motos, a agonia do pessoal, certo? A agonia do pessoal quando tá no trânsito, que quer passar rápido. A gente vê poluição da água, certo? A gente vê vários tipos de poluições. E aí, onde vocês moram, tem esses tipos de problemas de poluição? Quais são? Aí você vai colocar aqui, tá? É pessoal. Segundo, qual desses problemas está mais presente no seu dia a dia? Qual é esse tipo de poluição que aparece mais, que você vê mais, que é mais constante no seu dia a dia? Você vai lá e coloca também um pessoal. Terceiro, observe as fotos da página 134, 135 e 136. Quais delas apresentam riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas? Então a gente vem aqui, ó, 134, 135 e 136. Essas 3 páginas aqui com essas 6 imagens aqui. Quais delas representam riscos que são causados por ferramentas e máquinas? Por exemplo, o sonoro, certo? O do ar, certo? A poluição do ar, sonoro, do solo, poluição térmica, são tudo causados por ferramentas e máquinas, tá? Então é isso. Boa atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar.